Muitas vezes, quando nós falamos em empreender, nós pensamos que é apenas vender um serviço ou um produto. Mas por trás disso, exige muito conhecimento, exige experiência, uma bagagem. Hoje nós estamos aqui com o Vinícius e o que ele tem é conhecimento e bagagem. Passou por diversas situações, aprendeu e hoje ajuda empresários a ter clareza sobre o seu negócio. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui e poder falar um pouquinho das frentes hoje que você atua. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Principalmente porque você tem uma novidade vindo por aí que a gente vai falar um pouquinho no nosso podcast, né? Novidade que vem sendo preparada já há um tempo e agora sai do papel. Perfeito. Vinícius, como eu falei, você tem uma grande trajetória. Passou por banco, varejo, financeiro, comercial, empreendedorismo, consultoria. Como que você acredita que, olhando para tudo isso, né, que você já teve, já passou e ainda continua, como que você acredita que isso ajudou a contribuir e formar o profissional que você é hoje? Na verdade, não é nem que ajudou, isso que formou. Eu digo que isso me formou e me deu a bagagem, e a faculdade, a pós-graduação, foi um complemento. Na verdade, a gente pensa que é o inverso, mas não, né? Quando você sai da faculdade, principalmente quando você vai empreender, você vê que muita coisa que você aprende ali não consegue se colocar em prática, né? Como no formato perfeitinho que você aprende. E aí você tem que ir batendo cabeça, aprendendo, então assim, errando, corrigindo, rezando para o erro não ser fatal, e se reerguendo e seguindo e mudando a trajetória e criando um histórico para que aquele histórico siga realmente assim, lhe trilhando no próximos passos, entendeu? Lhe conduzindo para os próximos passos. Então, o que é fundamental hoje é isso, assim, quando você fala de vivência, e quando você fala justamente assim de essa ajuda que a gente leva para outros empresários, é para que a pessoa não bata a cabeça e consiga já seguir por um caminho mais tranquilo, né, se é que é possível, mas seguir pelo menos por um caminho mais certo. Né? Você leva justamente assim, essa experiência para a pessoa. E você consegue observar hoje que tem muitos empresários que estão meio que cego ainda quanto aos seus negócios? Muitos não. Eu diria que a grande maioria você pega por aí, principalmente quando a gente fala de indicadores, né? Eu costumo falar que uma empresa que não tem os indicadores é um barco à deriva. Tá ali, para onde a maré levar, ele vai, e se não tiver maré, ele fica ali parado. Entendeu? Se não tiver correnteza. Então, assim, é impressionante o número de empresários que eu pego e que, não só que eu pego como consultor, mas também numa conversa assim, né, de mesa de bar, digamos assim, e você vê que a falta de clareza de números, você pergunta às vezes faturamento, o cara não sabe o faturamento do mês anterior, entendeu? Então, assim, como é que ele está planejando o próximo passo, planejando o futuro, se o faturamento do mês anterior ele não sabe? Então, é muito crítico isso. É difícil empreender nesse país, isso aí é fato, mas a gente dificulta muito mais pela falta de capacitação, pela falta de formação e de informação para gerir o negócio. Perfeito. Vinícius, você costuma dizer que você é um verdadeiro HD de vivências, né? Por tudo isso que você já teve. Na prática, por que a experiência de mercado muitas vezes ela vale muito mais do que apenas teorias ou fórmulas prontas? Porque na prática é assim, eu costumo falar que existe um fator sorte. Aí quando você fala isso no lugar errado, a pessoa, mas eu trabalho pra caramba, não vai dizer que é sorte. Não, não é que é sorte nesse aspecto. É sorte de você entender se as coisas fluem para você, por qual caminho fluem. Muitas vezes você confunde provação tipo assim, com sinais de que aquele não é o caminho. Então você fica, não, eu vou persistir porque viu no Instagram alguém dizendo que o diamante está ali na última cavada. Não, porque aí vem uma mensagem bíblica, né? Muitas vezes aparece, né, no momento que você está ali debilitado e você crê que aquilo ali é para você e você vai na última gota e aquela última gota não é o suficiente, não chegou em canto nenhum. Então, quando você fala de empreender, você precisa ter essa noção de que você tem que ter clareza no que você quer e entender se aquele ali é o seu caminho. Entender se você tem condições e capacidade de seguir por aquele caminho. Que não é fácil, né? E às vezes você também quer uma coisa,
e a maré está te levando para outro Tá. lado e você fica persistindo ali, nadando contra a maré, e isso muitas vezes quebra muita gente. Em que momento você acredita que seja onde liga um sinal de alerta para aquele empreendedor, para ele realmente repensar o negócio dele? O sinal de alerta tem que ligar antes de ele começar o negócio dele. Quando ele vai definir, por exemplo, as camisetas, né? Vou usar como exemplo. Tipo assim, eu não posso escolher para quem eu vou vender antes de testar o produto. Então, primeiro eu testei, entendi quem era meu público. Quando eu percebi que o público qual era o meu público correto, eu fui naquela vertente ali. Então, muitas vezes você só tem um sonho, aí você coloca o sonho em prática. Então, na hora que você começa a sangrar por aquele sonho, é que é o momento de você repensar. E quando eu falo repensar, eu não falo porque o pessoal, porque eu não vou desistir. Não é desistir, é reorganizar a rota, é redirecionar o seu sonho. O seu sonho, o seu objetivo final, um exemplo, tá? Meu objetivo final, eu quero ser rico. Beleza, você quer ser rico. No meio do caminho, você tem que desistir de alguns pontos para mudar a rota. Uhum. Porque aquela primeira que você escolheu não era o caminho correto. Então, você vai ter que ir escalando. Né? E você vai ter que entender se é viável com aquele negócio, você chegar lá no ponto final que você deseja. Então, um dia desse, um amigo chegou para mim e fez, eu tenho um dinheiro aí, eu queria investir. Quanto é que você tem? 60 mil. Digo, 60 mil é um fluxo de caixa de um negócio que fatura 20. Um negócio que fatura 20, se der 20% de lucro líquido na tua conta, que é difícil, você vai sobrar 4. Você vai viver com 4 mil? Não. Eu digo, então você não tem nada para fazer negócio. Você não tem dinheiro suficiente para abrir o negócio. Esse negócio aí, não. Então você tem que pensar em outra forma. Você tem razão. Então é muito isso. Você tem que... A ideia é pensar antes, né, para depois não ter que corrigir. Em outras palavras, você acredita que ainda o empreendedorismo, ele romantiza demais? Sonha demais? Por exemplo, assim... O empreendedor tem que sonhar. Não, sim, mas, por exemplo, uma coisa é mas você não pode sonhar... romantizar. Isso, mas, por exemplo, você tem que sonhar, é importante, mas é o que você falou, por exemplo, a gente vê muitas pessoas querendo trazer essa super autoestima, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você pode estar no último degrau da escada para virar a tua chave. Isso, se esse empreendedor ele não tiver muito pé no chão, ele passa a romantizar demais o negócio dele. Sim. Né? Às vezes escolhe o público errado. Porque, por exemplo, eu posso fazer um produto que eu quero vender para um público A+. E, de repente, eu não me comunico com aquele público. Eu tenho que entender que meu público é um público B, um público C. E tá tudo bem. Só que aí eu tenho que me comunicar com o público correto. Aí você, muitas vezes, tem um bom produto, mas você está colocando ele no lugar errado, tentando vender para a pessoa errada. Então, é isso aí, quando você fala de romantizar, me vem isso à cabeça. Né, de você vislumbra aquele mundo perfeito. Que não vai existir. Que você vai chegar lá, vai trabalhar, os clientes vão vir porque teu produto é bom, é uma comida boa, é um restaurante bonito, é uma roupa boa, e você vai abrir e as pessoas vão vir. E isso não existe mais. Né? É muito difícil. Você atrair o cliente é o ponto mais crucial hoje. Né? Então, se você não tem uma estratégia muito bem definida de quem é seu cliente primeiro, depois como você vai atrair ele, aí é que é o ponto em questão, entendeu? Aí é quando você sai da realidade e entra nesse romantizado negócio. E é onde você se quebra muita gente. Na sua consultoria, você já chegou em algum momento onde você percebeu que aquela pessoa não servia para empreender? Já. Já aconteceu isso? Já. Acontece assim, com uma certa frequência. Tem gente que já acontece as duas pontas. Às vezes você tem dentro da empresa, vamos supor ali um casal, ou 2 sócios, um que se diz um empreendedor, é o nada, e o outro que se diz ali, não, porque eu fico só aqui, eu só entrei com dinheiro e tal, esse tem a visão do empreendedorismo. Então acontece muito assim dessa... De estarem em perfis errados. Como e quando diz. É uma pessoa só, também está no lugar errado. Porque, tipo assim, eu costumo falar sempre que você, para empreender, você tem que ter um fator que é o fator estômago. Mas como assim? Cara, se você não tiver capacidade de deitar e dormir com uma folha de pagamento no dia seguinte, sem dinheiro na conta, você não pode ser empreendedor. Entendeu? Porque você tem que ter essa capacidade. Você tem que ter a capacidade de virar uma chave
e definir ali vida pessoal, vida profissional. E a vida do empreendedor é essa. Seja um faturamento multimilionário, que você está lá, fatura 10, 4, 5 milhões e acorda no negativo, e só que a sua folha não é de meio milhão, uma folha. Enquanto você é pequenininho, que você não tem a conta para pagar R$1.000 amanhã. Então, se você não tem esse fator e outros fatores, né, você termina que você vai se deteriorando ali, o negócio vai consumindo você, até chegar a um ponto que você desiste, mas desiste de uma forma drástica, de uma forma Depois de perder traumática. a saúde. Eu conheço muita gente com problemas de saúde sérios, crônicos, que muitas vezes assim, vai para o médico, não é estresse. É totalmente são aquelas doenças psicossomáticas, né? Que você tá ali da cabeça, não é do corpo em si. O corpo não está mais respondendo ao que você faz. Então é isso aí. Você faz uma coisa que você romantiza, porque é bonito romantizar, você tem que sonhar, mas quando você vai para a prática, aquilo ali vira um pesadelo. Né? Então, se você não só vê a hora de fazer o divórcio ali, digamos assim, você realmente passa por dificuldades grandes. Perfeito, Vini. Foi justamente através de toda essa bagagem sua que você lançou, né, que nasceu a V Implemente. O que você enxergou quando você teve a ideia de trazer essa consultoria para empresários? O que você enxergou que o mercado ele precisava, né, além daquela consultoria tradicional? A consultoria, ela se confunde com consultoria, mentoria, e entra um monte de vertentes, né, que o pessoal vai inventando nome para, às vezes, para a mesma coisa. A consultoria, na minha concepção, ela sempre consistiu em você traçar o estratégico e orientar a pessoa. Só que aquela pessoa, muitas vezes, ela não tem a veia empreendedora, mas ela tem um bom produto, ela tem uma boa ideia. Vamos supor, é um engenheiro que abriu uma construtora, entendeu? Que o cara não tem tino comercial, mas tem um puta intelecto e tem o tino empresarial ali para gerir, mas não sabe como é que vai traçar uma estratégia. São pessoas que, assim, sabem fazer um bom produto para vender ali de comida, por exemplo, tem uma comida maravilhosa, mas não sabe a parte da estratégia. Por que implement? Porque a gente implementa o processo comercial. Então a gente entra na empresa para entender do processo e dizer, o caminho é esse, a estratégia é essa. Então a gente entra com a parte do empreendedorismo. A gente tem que pensar no público-alvo, a gente tem que pensar no marketing, a gente tem que pensar, né, no financeiro, na produção, alinhar tudo isso, implementar um processo e aí deixar a pessoa fazer com a parte que é a parte do dom dela, né? A parte que ela sabe fazer, que ela faz bem feito. E nesse momento, quando você fala sobre essa implementação, essas empresas, na sua grande maioria das vezes, nem existe um processo, né? Na grande maioria. Ela acontece porque tem sorte. A sorte que, se eu disser na frente, que a pessoa que me escuta, que tem que me entender, é Deus. Você diz assim, mas não dá para... Mas tem coisa que não tem explicação. Você tem coisas maravilhosas, você vai lembrar daí na sua vida, estabelecimentos locais maravilhosos que foram muito bem elaborados, pensados e executados, e pessoas que começaram do tremendo nada, tipo assim, batendo latinha no semáforo e conseguiram empreender e hoje têm um império. Né? Então, assim, como que se explica isso? Não tem explicação. Sim. Às vezes a coisa fluiu, né? Deus queria que você, né? Na época de Copa, igual o Romário, Deus olhou assim, você é o cara, é isso. Entendeu? Tem muita gente tão boa quanto ele que não foi descoberta. E há quem diz que todo esse processo, essa implementação são apenas para grandes empresas. Isso é um mito, pelo contrário. Porque a grande empresa, ela para chegar a ser grande, ela tem que ter o mínimo de processo. Né? Então ela já tem alguma coisa ali. O que falta são ajustes finos. Aí você pega um pequeno empresário, às vezes aquele que está muito em alto, o pessoal está falando o empresário, né? Então você tem aquela pessoa ali que realmente ela é completamente leiga e aí ela tipo tenta fazer de tudo por falta de recursos. Aí ela vai ser o marketing, vai ser o financeiro, então ela termina falhando em alguns processos. E aí o que a pessoa tem que entender é que quando ela contrata uma consultoria, quando ela contrata um marketing, quando ela contrata esse auxílio que ela está buscando, tem que deixar tempo para ela, né, para poder ela fazer a parte que ela sabe fazer.
né? Vamos usar um exemplo de uma comida. A pessoa sabe cozinhar muito bem e faz uma comida ali maravilhosa. Então, assim, o marketing, mas eu vou fazer meu marketing. Só que aí você não sabe fazer o marketing, não tem tempo. Quando para de fazer a comida para fazer o marketing, falta E você produto. não faz nem o marketing bem feito porque você também não entende. Não faz nada bem feito. Exato. E às vezes não faz a comida mais bem feita porque não tem mais tempo. Então, assim, um dia desse eu conversei com um dentista, aí ele fez, mas é muito caro, me cobraram não sei quantos R$1.000 para fazer o marketing e tal, não sei o quê. Eu digo, quanto é que tu cobra num canal? Quanto tempo tu gasta para fazer um canal? O tempo que tu gasta para fazer isso na tua empresa é mais barato ou mais caro do que um canal? Porque, tipo, ele tá economizando 1.000, deixando de ganhar 3. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, aí ele parou para pensar assim e fez, você tem razão. O tempo que eu tô gastando, que eu realmente gasto muito tempo para fazer isso, porque eu não sei fazer. Então, daqui que eu estude, entenda e faça mal feito, eu consigo fazer bem feito um serviço meu. Então, essa conta tem que ser feita. Sim. Ou, na verdade, até mesmo, o que eu acredito muito também, é que muitas vezes não é só o tempo, quando a gente fala, não é só o dinheiro também. Muitas vezes é a saúde daquela pessoa. É o bem-estar dela, é um momento de relaxamento que às vezes ela deixa porque ela Sim. tem que fazer coisas para a empresa. Sim. Então, é o que você falou. Isso chega um momento que vai sobrecarregando e aí chega uma hora que a pessoa começa a perder a saúde também. E ela começa a botar a culpa o quê? Aí o que No acontece? trabalho. Meu trabalho tá um saco, não tô aguentando mais. E aí vem aquele looping, né? Tipo, aquilo ali, até o que você gostava de fazer e fazia bem Exato. feito, passa a ser um martírio e passa a fazer mal feito. Então aí você vem quase que vai se contaminando todo o processo da empresa. Exato. Até chegar no ponto que você, nem o que você gostava, nem o que você amava Te fazer, dá mais prazer. te dá mais prazer. Verdade. Ô Vinícius, muitos empresários, eles acreditam que o problema está nas vendas, quando, na verdade, a raiz pode estar em outro lugar. Quais são alguns erros que você vê que são comuns e que você encontra quando você começa esse trabalho com os empresários, quando você está iniciando ali um novo projeto? Principal erro, e quase que 100%, e aí entra qualquer porte, de qualquer tamanho de empresa, é a falta de conexão entre os setores. Tá. Porque você tem ali, por exemplo, o financeiro focando em economia, o comercial focando em vender um produto A, aí a produção está produzindo produto B, teu vendedor está na rua oferecendo o produto C e teu marketing está fazendo um marketing ali para o produto G de F, e falta aquele alinhamento. Então, termina que cada um está andando para um lado. Se você não está... Aí você, como gestor, teria por obrigação juntar aquilo ali. Mas, normalmente, você se enterra em algum desses setores, Tá. que é o que você mais se identifica. Então, se você é do comercial, você vai lá para o comercial, vai para a rua vender, enquanto está a tua empresa desmoronando ali por trás, porque cada um está falando uma língua. Tá. Então, se você consegue juntar tudo isso, fazer um alinhamento para que todo mundo foque no mesmo produto, do mesmo jeito, da mesma forma, e com não, beleza, tem que economizar, mas eu também tenho que gastar aqui numa coisa. Então, vamos encontrar um meio termo, vamos encontrar um equilíbrio. E envolver todo mundo na venda. Isso aí, você tem um monte de gente que hoje em dia fala sobre isso, é de você estar muito envolvido, todo mundo envolvido na venda. Tá. Porque é isso que vai mover a empresa. Sim. Então, se você não tem um financeiro pensando em venda, se você não tem... vou até falar quem falou isso um dia desse que eu vi também, foi o João Adib, falando que na empresa dele o vendedor tem que vender e todo mundo tem que pensar em venda. Né? Então, isso é fato. Né? Porque se você não está todo mundo alinhado com isso, como é que você vai trazer o melhor resultado? Perfeito. Não, claro que o que eu vou te perguntar agora talvez não caiba para todo tipo de empresa. Mas hoje a gente vê também várias empresas que estão tentando focar num público-alvo. Por exemplo, ao invés de vender para todo mundo, eu prefiro realmente estudar qual que é o meu público e focar naquele público. Você acha que isso acaba sendo mais assertivo? Isso não é nem achismo. E já me fizeram essa pergunta uma vez e eu vou dar o exemplo que eu vou te dar agora, assim. Raras exceções que não escolheram isso. Aconteceu. Vou dizer aqui, Havaianas, por exemplo, aconteceu. Lógico, teve uma estratégia, teve toda uma coisa, mas dela sair daquele chinelinho branco e azul, né?
para ir para uma Dolce & Gabbana, uma collab com a Dolce & Gabbana, teve o mérito de Sim. todo um conjunto de fatores. Porém, a sandália ali, o chinelo caiu na graça do mundo, digamos assim. Então, isso é um fato isolado. Mas aí você parte para outras empresas, por exemplo, a Reserva. A Reserva não lançou a reserva feminina. Ela lançou uma outra marca para o público feminino. Tá? E ainda, tipo assim, não vai no mesmo pique que a reserva em si. Então, você percebe que quando você nicha, eu, por exemplo, nas camisetas, eu não consigo me comunicar muito bem com o público feminino, porque não fiz a marca para aquilo. Aí eu vi que mulheres compravam ali e tal, disse, vou fazer também para feminino, porque se elas estão comprando para o marido, ela vai gostar, vai comprar para ela. Não compra. Não é assim. Então, você tem que ter o público que você vai vender, é o fator mais importante. E muitas vezes você também tem que entender que você não pode escolher esse público que escolhe você. Você joga o produto no mercado e você vai sentir para onde aquele produto foi, para onde que ele foi levado. E aí você foca naquele público. Então, é fundamental ter essa segmentação assim muito claro na sua mente que para quem você quer vender. Tá. Ninguém consegue vender para todo mundo. Ninguém consegue vender para todo mundo. Se você me falar aí 3, 4 marcas a nível mundial é muita. Né? Eu não estou lembrando de nenhuma aqui. Todos acabam tendo muito bem claro o seu público e para quem que tendo de uma forma mais assertiva como ter esse posicionamento. Chili Beans podia ter um império aí de multiprodutos. O negócio dele é óculos. Ele fala para todo mundo, cara, eu vou ficar aqui, meu público é esse, meu formato de venda é esse, e eu vou vender óculos, ponto. Esse é meu business, esse é meu negócio. Tá. E entrando também um pouco nesse assunto, até que eu acredito que é muito interessante trazer a tua opinião, o que você fala hoje, eu sei que você é uma pessoa que tem hoje diversas frentes, atua em diversas frentes, mas o que você fala hoje para aquele empresário que a todo momento está tentando só trazer algo diferente, trazer um produto, trazer um serviço novo, mas a gente que está de fora muitas vezes fala assim, ele está fazendo tudo, mas não está fazendo nada. Isso acontece muito, é o fator desespero. Você lança um produto, só que você não está com o seu financeiro, normalmente o financeiro pessoal, alinhado com o tempo de maturação daquele produto. Aí você começa a entrar em desespero. Se esse produto não vende, o problema é o produto. Vou lançar outro, vou lançar outro, vou lançar outro. E aí, muitas vezes, é a maturação daquele item especificamente, que não aconteceu ainda. Então, você tem que ter, primeiro que um alinhamento muito grande entre CPF e CNPJ. Né? Você abrir uma empresa hoje para viver do dinheiro dela, é um tiro na cabeça, porque nenhuma empresa dá dinheiro no começo. A não ser que você bote 1 milhão e já separe um prolabore para você de 10 mil por mês, provisionado dentro do 1 milhão. Beleza, mas se você não faz isso, você tem que faturar para sobrar dinheiro para tirar para seu CPF, já é um problema. Aí você vai entrando nesse desespero e vai criando o produto antes do tempo de maturação daquele outro produto. Entendeu? Então, por exemplo, a camiseta. Às vezes eu percebo lá a movimentação, assim, a pessoa compra uma, aí um tempo depois vem um pedido de 5 camisetas. Quando eu vou ver, é uma pessoa que já comprou uma, testou e veio comprar mais. Tá. Eu também tenho amigos que compraram lá atrás, no começo, e eu liguei para saber, cara, por que não comprou mais? Eu falei, não, porque eu não precisei de mais. As camisetas estão aqui ainda, eu estou usando, por sinal eu estou com uma, aí bate uma foto aqui e manda para mim e tá tudo certo. Eu digo, cara, então assim, se eu não entender que meu ciclo ali é de 1 ano e pouco, porque esse cara comprou bastante no começo, ele não vai me comprar no mês seguinte, e eu não for buscando novas frentes de venda para aquele mesmo produto, então assim, eu entro no desespero e começo a lançar mais. Sim. E aí você vai gastando mais, deixando mais dinheiro parado, e aí o que você ia aguentar ali 6 meses cai para 3, cai para 1, e o negócio vai desandando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Maravilha. Você fala também muito sobre a importância da conexão. Nós falamos isso até, você mencionou isso, que é um dos processos que realmente é necessário para a empresa. Essa conexão, né, entre os setores de uma empresa, né? E por que então o financeiro, comercial, marketing, produção, né, a gestão, eles precisam trabalhar ali num único sistema, como se diz em outras palavras, né? Todos remarem para o mesmo sentido.
Cara, vamos fazer uma reflexão aqui, você. Essa pergunta não era nem para existir, porque isso é o óbvio. Todo mundo dentro da empresa tem que remar para o mesmo sentido. Só que, infelizmente, na prática, isso não acontece. E é por isso que a pergunta surge. Concorda comigo? Totalmente. Você está fazendo essa pergunta porque você já passou, já viu e já teve situações aí que você traz ela para a gente refletir sobre isso. Quando a gente pensa nesse aspecto, vou trazer de novo o futebol. Tá. Adianta você ter um atacante, um puta de um atacante, se a bola não chega nele? Não. Esse trabalho precisa começar lá atrás, Do pra lá goleiro, na frente, ele aí poder a bola vai chegando, executar muito bem da forma que ele cada precisa. um no seu quadrado ali, fazendo muito bem o que você tem que ter feito. Sim. Tá? O que é que eles fazem? Se você vai assistir, a Copa do Mundo é lindo assistir, né? Porque a elite jogando, você vê a arrumação do campo, a linha dos 5 zagueiros ali, a linha de todo mundo muito bem organizado para fazer aquilo ali acontecer. Tá. E na empresa é a mesma coisa. Você tem que ter tudo muito alinhado. Não tem essa de fazer, por exemplo, eu fico revoltado assim, quando eu já, em algumas empresas, você vai fazer reunião comercial, mas não traz o financeiro. Não, o financeiro não. Aí faz reunião só comercial. Mas teu financeiro tem que saber o que você está pensando na ponta. Aí não traz o marketing, não traz o jurídico, não traz... Então, assim, você tem que alinhar todo mundo para que todo mundo saiba qual é o caminho que a bola vai ter que trilhar até o gol. E todo mundo tem que andar junto. Tá, mas aonde começa esse erro, Vinícius? Na gestão. Na gestão. Na gestão. E você acredita que também na contratação desses colaboradores não tinha que fazer já um trabalho forte com essas pessoas, elas entenderem? Porque o que a gente percebe muito hoje é que o que você comentou é muito sábio, mas, por exemplo, tem pessoas, às vezes, no departamento, o financeiro, vamos colocar, cara, que nem entende muito bem da própria empresa. Ele só sabe do setor dele. A culpa é da gestão. A culpa de qualquer coisa que acontecer na sua empresa é sua. Você tem que ter essa responsabilidade. A responsabilidade é sua. Ah, meu vendedor não está vendendo bem. A culpa é sua. Não capacitou, não treinou, contratou ele, não demitiu na hora certa. Então, tudo vai ser culpa sua. Se seu financeiro não está envolvido com a empresa, não sabe como as coisas funcionam na empresa, a culpa é sua que deixa ele numa sala fechada, trancado, cheio de papel e conta para pagar. Então, assim, ele só vê dinheiro, só vê coisa sair, dinheiro sair, não vê dinheiro sobrando, porque não vai ver, entendeu? E aí, termina que ele joga contra, até pensamento negativo vai interferir ali no negócio, entendeu? Então, assim, quando você contrata alguém, você tem que ter esses briefing muito bem alinhado, tem que trazer todo mundo para o negócio. E quem não estiver conectado com o negócio, quem não estiver envolvido, tem que estar fora. Você não pode ficar ali patinando com uma pessoa que você já percebe às vezes na entrevista que não vai funcionar, mas pela dificuldade que tem de contratar, você aceita que aquela pessoa entre, mas ela vai jogar contra no seu negócio. Entendeu? Então, assim, a culpa sempre vai ser da gestão. E na hora que o gestor entende isso, a coisa começa a fluir e funcionar muito mais, porque ele começa a corrigir o que tem que ser corrigido. E trazer todo mundo, aí de novo, você não vê um técnico de futebol treinando individualmente cada jogador. Não. É o time que você treina. É todo mundo junto, toda hora. Então a empresa tem que ser do mesmo jeito. Nem que seja você... E o legal, o que eu gosto, é de envolver toda a empresa. Toda a empresa. Não é envolver, tipo, só a gestão da empresa. Não, pega o marketing, o auxiliar do marketing, pega o estagiário, bota dentro da sala para todo mundo. Às vezes o cara tem uma visão do teu negócio muito melhor do que a tua. Porque ele tá vendo ali de cima, tá vendo um monte de erro, um monte de coisa. Uma ideiazinha que ele dá ali, teu negócio pode mudar vira. muita coisa. Completamente. Maravilha. Ô Vini, além, né, da consultoria, você também criou a Ave, né, que o apresentador aqui desse podcast é apaixonado pela marca. Tá desde que eu conheci, exatamente. Que é uma marca de camisetas, né? Como que a experiência prática da consultoria, né, influencia nas decisões dentro da própria marca e o que esse negócio ensina sobre posicionamento e estratégia? Eu aprendo tudo que eu não devo ensinar para os meus mentorados, para os meus clientes. Então, você traz na prática tudo o que você vive na prática ali, serve até mesmo para trazer mais essa bagagem. Inclusive para ver os erros que eu cometo como gestor, os erros que eu cometo como vendedor, que eu cometo como tudo ali,
porque a minha empresa sou eu. Então, assim, o marketing sou eu, é aquele processo que eu acabei de falar. Sim. E não digo que nem que eu critiquei, que acontece muito, mas assim, eu sei, agora, qual é a minha diferença? Eu sei tudo que eu deixo de fazer e sei tudo que eu faço errado. E é tudo calculado. Então, assim, se eu tenho que fazer uma escolha. Eu acordo de manhã, às vezes, eu tenho que escolher o que é que eu vou fazer hoje, porque não dá para fazer tudo. Então, eu tenho que entender se eu vou deixar de lado alguma coisa da camiseta, alguma coisa da consultoria. Tá. Como a consultoria eu tenho um compromisso com terceiros, é sempre minha prioridade. Tá. A camiseta, então, por exemplo, eu tenho que criar um anúncio, vai ficar para o final de semana. E sempre foi tranquilo para você ter essa percepção de que hoje eu vou acordar, mas eu não vou dar conta de tudo? Ou você sofreu muito, você lutou para realmente entender isso? Não foi, para mim não foi difícil. Eu sei que é Tá. difícil para muita gente, mas assim, tem horas que dói, porque você vê assim uma perspectiva de crescimento, você vê que o negócio tem como melhorar, mas você tem que ter sangue frio para dizer, não, mas espera aí. Para eu fazer isso aqui melhorar, ele vai levar um tempo X para evoluir. Por exemplo, eu passei 1 ano e meio trabalhando, de 8 às 18 numa empresa, e seguindo com o meu projeto, da AVE. Então, assim, nesse meio tempo, eu acordava 4h30 da manhã, separava, fazia, organizava e tal. Chegou um momento que eu disse assim, não, agora eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu saio e foco no meu negócio, ou ele não vai crescer. Tá. Entendeu? Então, assim, nesse tempo que eu estava trabalhando, eu tinha que fazer essa decisão todos os dias. E eu tinha que escolher sempre pela empresa que eu trabalhava, pelo compromisso que eu tinha com o proprietário. Tá. Entendeu? Então, assim, agora, qual era a minha conta? A empresa, as camisetas naquele momento não ia me dar o dinheiro que eu ganhava na empresa. Sim. Então, eu pagava para alguém fazer o que eu não podia fazer. Então, eu pagava 5 para ganhar 10. Então, eu estava no lucro de 5. Então, na hora que eu tomei a decisão de sair, eu só tenho 5. Então, assim, Tá. eu fiquei na mesma, digamos assim, tá? Agora, e absorvi aquele trabalho. Mas até hoje, assim, pelo fato de eu tentar conciliar, né, consultoria com as camisetas, eu tenho que, de fato, fazer escolhas diariamente. Isso aí não muda na minha vida. Perfeito. Em um mercado onde a moda é dominada por tendências que mudam constantemente, cada hora a gente vê tendências chegando, o que ontem era moda hoje não é mais, você escolheu seguir um caminho do básico a temporal, né? Por que essa decisão ela foi mais estratégica do que simplesmente ali uma escolha de estilo? Porque você, para construir algo, você tem que fazer... Já sabe as teorias do visagismo? Você vai cortar o cabelo ali, né? E vê um visagista, faz aquela análise. E uma vez eu escutei de um cabeleireiro que ele disse que visagismo não é só você entender do formato do rosto e fazer o cabelo. Você tem que entender do dia a dia da pessoa. Se ela tem tempo de escovar o cabelo todo dia, se ela vai ter tempo de estar no salão de tanto tempo para poder organizar, ter aquele cabelo do jeito que ela queria. Quando você vai fazer a empresa, é praticamente a mesma coisa. Você tem que adequar o produto, ou a empresa, ou o segmento que você vai atuar, adequar isso à sua realidade. Entendeu? Assim, qual era a minha realidade? Eu precisava de um produto relativamente fácil de produzir, eu precisava de um produto relativamente fácil de vender, porque, por exemplo, jeans. Jeans passa por muito mais processos do que uma camiseta. E ele tem muito mais troca e devolução do que a camiseta. Porque tem mais, pega uma parte do corpo que tem mais variação. Tá. Então você termina que é muito mais difícil. Eu disse, eu não tenho tempo de produzir jeans mais. Então eu vou focar na camiseta porque eu pego ela ali, né, eu produzo, então eu compro o tecido, só que eu tenho um dia que eu faço aquele corre assim, de levar o tecido para o corte, do corte eu pego o que está pronto, levo para a costura, da costura eu pego o que está pronto, trago para a empresa, para poder já fazer a venda e a distribuição. Então, assim, eu tive que adequar o produto à minha realidade. Eu não podia escolher um fast fashion, como você citou aí, que são essas roupas de tendência, que você tem que estar ali, por exemplo, você tem que gastar muito tempo com pesquisa para entender o que é que vai virar uma tendência aqui amanhã, apostar naquela tendência, correr para ter velocidade suficiente para estar no mercado no tempo certo e estar certo no que você escolheu. Se você errou, você vai perder a produção. Se você perdeu o time, você perde a produção. E se você também, se você não estiver atento ao mercado, você, né, não consegue acompanhar ele.
Então, a escolha das camisetas básicas foi porque, assim, primeiro que para o homem é algo atemporal, então eu não tenho problema, por exemplo, eu não preciso fazer liquidação para queimar uma cor, ou queimar uma camiseta ou um produto, porque meu produto não vai sair de moda. Eu não escolho cores de tendência, eu escolho cores básicas. 35% a 40% da minha produção é camiseta preta básica, entendeu? Então, assim, eu vou deixar de vender camiseta preta básica, eu posso comprar 10 rolos de tecido, 50 rolos de tecido que eu não vou perder. Em alguma hora eu vou vender aquilo, entendeu? Então é uma questão de escolha. E todo mundo tem que escolher. Quando for empreender, abrir alguma coisa, tem que tomar essa decisão correta. É isso que eu ia te perguntar exatamente agora, por exemplo. Então hoje, na tua visão, muitos não dão certo porque querem, ao empreender, querem trazer um produto que seja tão... É que é assim, ó, a pessoa primeiro, ela quer empreender. Depois ela vai procurar o produto. Isso para mim é um erro. Porque você não empreender, não é você escolher empreender e depois, lógico, você vai ali estudar, tal, não sei o quê, mas as empresas que têm mais resultado e que evoluíram, cresceram, se você parar para entender a história delas, o produto veio primeiro do que o empreendedorismo. A ideia vem primeiro do que o processo do empreendedorismo. Entendeu? Então, assim, você não tem que forçar a coisa a acontecer. A camiseta, primeiro eu tentei sapato, depois tentei jeans, depois fui para a camiseta, mas tudo com testando, e entendendo e conduzindo para chegar até onde eu cheguei. Entendeu? Então, assim, se eu quero fazer de uma forma diferente, se eu quero assim, vou abrir hoje uma loja dentro do Cidade Jardim de luxo para vender para o público A. Não necessariamente eu vou conseguir. Entendeu? Então, assim, eu não posso tentar botar o carro na frente dos bois. Então, eu tenho que entender. Pô, peraí, eu sei cozinhar muito bem, eu faço um produto aqui, um brownie que seja maravilhoso, todo mundo que quer compra e acha gostoso e quer comprar mais. Então, pô, tá aqui o meu case, tá aqui o meu produto. Agora, como é que eu faço para escalar esse negócio? Aí você começa a empreender. Agora, o inverso é bem complexo. Maravilha. Não, e você falou sobre isso até, te dando um exemplo que eu acho super válido. Por exemplo, se eu sei fazer muito bem uma trufa, eu vejo que muitas pessoas querem fazer uma trufa muito diferente, com sabor, que às vezes para ela não vai nem compensar, porque é uma matéria-prima que às vezes vai ser mais caro, é algo que vai ser mais difícil de ser encontrado, às vezes vai ser muito sazonal. Então ela quer colocar aquilo para se diferenciar, quanto que se ela fizesse o básico bem feito, ela conseguiria muito mais. Vende muito mais e escala muito mais. Eu, por exemplo, eu não produzo o que eu gosto, necessariamente. Não é todas as cores que eu gosto, não é todos os modelos que eu gosto, mas eu tenho que entender que o mercado, ele quer aquele produto e eu tenho que colocar o produto que o mercado quer. O preto, eu não sou um cara de sair de preto todos os dias. Estou até hoje aqui, mas não é uma coisa habitual eu só usar preto. Mas eu tenho que produzir. Eu vou dizer, não, eu não gosto de preto, eu não vou produzir preto. Tá aí outra visão que você acredita que falta no empreendedor? Ele parar de querer empreender para ele e saber que ele tem que empreender para as pessoas? Que o produto dele tem que conversar com as pessoas e não... Ele tem que entender que ele tem um chefe. O chefe é o cliente dele. Então, assim, você vai... O que é que eu vou produzir? Não é você que vai decidir. É sua clientela que decide o que você produz. Quanto eu vou produzir? É sua clientela que vai decidir quanto você produz. Perfeito. Então, assim, você tem... Acho que o X da questão de um bom empreendedor é a humildade. De saber que tudo é culpa dele. De saber que ele não manda em nada dentro do negócio dele. Porque você não manda no seu negócio. Quem manda no seu negócio é seu cliente. Porque se você quiser vender camiseta rosa e o cliente só quiser comprar camiseta preta, não vai adiantar, você não vai conseguir escalar. Entendeu? Então, assim, quando você entende, tem essa consciência, seu negócio flui muito mais fácil. Perfeito. Mas quando você quer bater cabeça para colocar assim, seu gosto ali, aí a coisa já começa a ficar mais difícil. Maravilha. Vini, vamos falar agora sobre uma super novidade que está vindo aí, né? Um curso que você vai realizar para empreendedores aqui em Rio Preto. Mas antes da gente falar sobre ele, você trouxe uma metodologia diferente, que é a metodologia 369. Explica para nós, antes de você falar do curso, o que é essa metodologia? Cara, assim,
a ideia do curso ficava ali planando pela minha cabeça e eu vendo a deficiência do povo. Então, assim, meu dia a dia hoje está em conduzir operações comerciais dentro de empresas aí em vários estados do Brasil. E aí eu ficava tentando, pô, peraí, então já tenho a metodologia está pronta. Tá. Porque você começa a entender qual é o que é que você tem que fazer, que é o básico que bem feito. Só que você começa a entender que ninguém faz. E o óbvio tem que ser, muitas vezes, tem que ser dito. E eu ficava pesquisando, né, estudando ali, e aí tem abreviar aqui a teoria do Tesla sobre os números 3, 6 e 9, que quem entender a magnitude desses três números tem a chave das respostas do universo. Né, tem a chave do universo, digamos, assim, palavras dele. E aí eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu comecei a entender que o 3 é a atração. Então, o 3 ali, ele está naquele processo de atrair, que quando a gente leva para o empreendedorismo, para o negócio, para as vendas, de um modo geral, você tem aquela parte da captação do seu cliente, de entender quem é seu público e como eu vou me comunicar com esse público para ele vir comprar meu produto. Tá. Quando você chega no 6, o 6 vem para aquela ali que seria a parte do follow-up, que é o momento em que você vai, né, trabalhar o seu cliente, educar ele, trazer, tirar dúvidas e levar ele, conduzir ele para conversão em vendas. Tá. E o 9, até não faz parte da teoria, mas o 9 tem aquela prova dos 9. Então, né, você usa o 9 ali para fazer aquela amarração e fazer com que aquela venda que você conseguiu atrair e converter, você leva ela para a escala. Você leva através do final ali do processo, você vai fazer aquele cliente voltar para a sua carteira de alguma forma, seja através de indicação, seja através de novos produtos, seja como for, mas que você não perca esse cliente da sua mão, não perca aquele cliente de vista, porque eu percebo muito, assim, tem clientes meus que você percebe o tempo todo um esforço gigantesco, basicamente em captar novos clientes, Tá. e a carteira vai saindo, escorrendo pelas mãos, entendeu? Então, assim, então, se eu não posso permitir fazer uma venda só para uma pessoa. Eu tenho que ter aquela pessoa como na minha carteira de clientes. Senão, você vai ficar o tempo todo trabalhando em cima de atrair mais pessoas. Então, quando eu entendi o que era a teoria, que aí eu deu aquele estalo, assim, eu vi as duas coisas se cruzando, né? A teoria e junto com o curso que eu já tinha praticamente elaborado e montado. Então, depois eu fui só linkando e colocando ele ali, né, nos devidos lugares, cada coisa, e aí ficou muito bacana, porque tipo, parece que deu uma clareada no negócio, entendeu? A pessoa que olha de fora agora, quando a pessoa enxerga isso e entende a teoria, ela começa a entender a importância de colocar em prática as funções e as estratégias que são ditas ali no curso, que são elaboradas no curso. Perfeito. Muita gente acredita que vender acaba sendo um dom. Você criou essa metodologia 369, mas na prática, qual que é o maior erro que você, e até você vai falar sobre isso durante o curso, que impede da empresa atrair, converter e escalar as vendas? É a falta de começo, meio e fim. Ela às vezes vai estar ali focada na atração, aí consegue atrair muito cliente, mas não consegue dar a sequência para fazer a conversão de todos os clientes que atraiu. Aí você vai focar na conversão, porque você aí atrair muito, aí você para de atrair, porque você parou de focar naquela outra parte. E aí você, quando conseguiu fazer isso, aí você, não, agora eu tenho que escalar. Mas espera aí, quem eu vou escalar? Porque eu não segurei meus clientes, eu não tenho aqui, não tenho um produto para escalar, não tenho um cliente para escalar. Então termina que a falta de você fazer a conexão de todos os processos é o que é hoje o maior erro, é o erro que eu mais vejo. Então você está o tempo todo meio que apagando o incêndio e focando, aí você vende bem no mês, aí no outro não vende, aí você volta para a captação de cliente, aí você vai de novo para a parte de conversão, aí você vai tentar escalar, só que já perdeu a conexão com aquele cliente. Sim. Então essa amarração, para que você tenha começo, meio e fim e coloque seu cliente dentro de um círculo
que faça aquele ciclo, né, infinito ali. A gente tá com outros projetos já em cima disso, e aí vem muito essa questão de você ter esse ciclo aí contínuo do seu cliente. Tá. Porque aí você começa realmente a fazer o negócio crescer. Mesma coisa, se eu estiver o tempo todo tentando vender camiseta para uma pessoa diferente, eu não vou escalar nunca. Eu vou sempre vender X camisetas por mês. Sim. Na hora que você me compra, recompra, daqui a 10 anos, eu vou ter, sei lá, 10 vezes mais camisetas vendidas do que eu tenho no começo. E aí você vai trazer soluções práticas para esse público. Prática. O curso ele é prático. Tá. Ele não é um curso teórico. No curso a gente vai entregar uma apostila, onde você vai complementar a apostila. Ela não tá pronta, ela não está preenchida 100%. Tá. Então, através dos exercícios que a gente vai colocar em prática nos dias do curso, você vai conseguir preencher ali e sair do curso. Eu diria, não é nem um curso. A gente vai montar um planejamento estratégico para o teu negócio. Tá. Só que aí eu sou ali, digamos, o orientador, e os alunos... É a pessoa que vai colocar a mão na massa ali para poder fazer. A teoria é essa. Agora, quem é teu ICP? Quem é teu público? Quem é teu cliente ideal? Escreve aí. Vamos escrever aqui todo mundo. Você vai escrever quem é seu público. Vamos para outra parte. Beleza, entendemos aqui quem é o nosso público. Como a gente se comunica com esse público? Tá. Aí a gente vai montando junto, que a ideia é quando você sair do curso, você saia com o seu manual, com o seu plano de ação pronto na sua mão, só para você executar. Maravilha, bem legal. Quem participar da engenharia da venda vai sair com quais mudanças práticas? E o que o empresário ele pode esperar para já começar a implementar, já no dia seguinte desse planejamento? O curso é em 2 datas, 2 sextas-feiras à tarde, para que a gente tenha esse espaço de tempo entre um dia e outro, justamente para você já sair do primeiro dia, implementando algumas coisas, colocando em prática, para que no segundo dia venha a parte justamente da escala. Então, além de você sair de lá com condições de colocar a coisa em prática, esse corte de 15 dias aí entre uma data e outra foi proposital justamente para isso. Porque quando você voltar, você vai trazer seus cases, seus clientes, suas dores, para a gente organizar, para definir como vai ser aquela escala daquele negócio. Entendeu? Então, assim, você vai sair de fato, assim, a metodologia que você vai ter conhecimento naquele momento, saiu do curso, você tem condições de fechar uma venda através daquilo ali. Tá. Porque está altamente explicado, didático e aplicável. Isso é o mais importante. Não é teoria, não é achismo. Cara, você vai fazer isso. Você vai ligar para essa pessoa, você vai pegar seu telefone, vai pegar seu WhatsApp, vai pegar o telefone que está numa situação tal, esse cliente, você vai mandar essa mensagem e você vai esperar a resposta, você vai responder assim, você vai trazer esse cara de volta para a sua esteira de venda, você vai vender para ele e você já vai executar o que você aprendeu. Tá. Aí depois vamos para o resto do processo. E aí, no próximo momento, é fazer esse cara e ficar dentro de um ciclo ali de negócio, né? dentro da minha empresa. São para quantas pessoas? A capacidade do local, a gente são em torno de 49 pessoas, até para ser exato. Tá. Mas a gente vai tentar colocar ali no máximo 40, até para poder, como tem essa questão muito prática, não dá, porque tem um auditório lá no Mirante, né? Aquele auditório maior, tá. Mas que vai estar pronto daqui para lá. Só que a ideia é que você sente ali numa mesa, que você escreva, que você tire dúvida, que a gente fique ali debatendo e que todo mundo crie junto ali os planos de ações de cada empresa. Perfeito. E aí tanto não tem tamanho de empresa, não tem porte. Se você tem uma empresa que é você sozinho, mas você tá patinando ali, ralando pra caramba para vender, ou até se você nem tem a empresa, você só vende alguma coisa ou um serviço que você tenha, então assim, você vai conseguir sair de lá com mais clareza para aumentar isso. E se você já tem uma empresa mais ou menos estruturada, que tem equipe, que tem todo um processo, é legal também trazer parte da equipe para que as pessoas entendam, não só na teoria, e dizer assim, por que ele está mandando eu fazer isso? É por isso, isso e isso. Está aqui o processo que a gente definiu lá. Então, você vai conseguir, né,
em qualquer tamanho de empresa você vai conseguir aplicar, porque são métodos totalmente aplicáveis e coisas que estão no dia a dia. Tá? Tipo assim, o método e o formato eu organizei, mas o que vai ser feito ali não é novidade para ninguém. Tá. Entendeu? Só que a organização e a forma de você executar é que sim vai ser diferencial. Para quê? Para que as pessoas que hoje não conseguem fazer, consigam sim começar a colocar em prática aquilo ali. Tá. Vinícius, no ano que nós estamos vivendo, atualmente uma Copa do Mundo, daqui a pouco uma eleição, vários feriados acontecendo, a gente sempre vê, nossa, a economia tá ruim, tá um ano de muita instabilidade. Como parar hoje de colocar desculpa e assumir o protagonismo da sua empresa? Primeiro que é o seguinte, data comemorativa, a gente já sabe que vai existir todo ano. Eu fico revoltado quando alguém vem falar para mim assim, porque o Natal, porque o Carnaval, porque o São João. Cara, você sabe que vai chegar o São João, junho no Nordeste, São João, esse ano, o feriado foi na quarta-feira. As empresas fecharam segunda, terça, só abriram na quinta depois do São João. Você sabe que vai ser assim. Como eu vou fazer para não sofrer com isso? Copa do Mundo. Você já sabe que esse ano tem Copa do Mundo, daqui a 4 anos vai ter de novo. Se você não se preparou para ela, você merece. Entendeu? Porque você tem 4 anos para se preparar. Como eu posso fazer a Copa do Mundo fomentar o meu negócio? Não pode, não tem como. Então, como eu posso fazer com que ela não impacte meu negócio? Eleição, mesma coisa. Eleição, você, por exemplo, empresário, é complicado isso, mas você vai hastear uma bandeira, você tem que tomar muito cuidado. Quem é seu público? Sim. Né? Se você vai balançar realmente aquela bandeira, você vai se posicionar diante do mercado, qual o seu posicionamento, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode perder muito cliente ali, ou até a maioria dos seus clientes. Sim. Você nem sabe. Então, assim, tudo você pode usar a seu favor. Tá? Tudo. Eleição eu posso usar a meu favor. Por exemplo, se eu vendo um produto ou um serviço que as pessoas estão com medo da economia do país, eu posso argumentar que, olha, então você tem que comprar logo, porque depois da eleição você não sabe como é que vai ficar. Então vamos fazer esse investimento logo agora, porque você já organiza, paga, né? Tá tudo certo, e aí pós-eleição, se tudo der certo, tá tudo bem, ótimo, maravilhoso, voou. Se não, você também não vai sofrer as consequências. Então eu posso acelerar a venda, em vez de esperar, deixar o cliente adiar, eu posso fazer com que ele compre bem antes daquele processo. Então isso é só um exemplo. Né? E aí a gente tem que entender que, tipo, por exemplo, outra situação, muitas vezes, você citou aí o que eu estava tentando lembrar, você citou aí também a questão da economia. Não vamos esquecer que tem eleição, mas a economia mesmo. A gente vive na estabilidade. Sempre foi assim. Sempre foi. Né? E o que é que acontece? Sempre tem alguém ficando rico. Sempre tem uma empresa crescendo. Sempre tem uma empresa abrindo. Sempre tem alguém contratando. Por que não sou eu? Essa é a pergunta. Então, se não sou eu estou fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Então, assim, se você não for uma empresa que realmente sofre com a economia, no sentido assim, você já está totalmente estruturado dentro de um nicho ali que você não tem mais para onde abrir os olhos. Mas o público que está nos escutando aqui hoje, ele não está nesse patamar. Ele não está no momento que, assim, sei lá, um Ambev que parou de vender cerveja e tem as estruturas que tem. Não, a gente está falando de empresários que têm 10, 20, 200, 100 clientes. Temos 200 milhões de pessoas no país. Então, se eu parar de vender camiseta, é por causa da economia? Não é. É alguma incompetência minha. Por quê? Do jeito que tem alguém deixando de comprar minha camiseta porque está sem dinheiro, tem alguém que comprava no shopping e tem que comprar a minha. Sim. Então, assim, não é desculpa a economia do país para o meu negócio, por exemplo. Tá. A economia, muitas vezes, é uma muleta que a pessoa aproveita para mascarar a sua incompetência. Sim. Sendo bem... dando um tapão aqui na cara, mas essa é a realidade. Entendeu? Então, assim, essa é a realidade. E na hora que você para pensar, não, mas peraí, acontece muito assim, né? Você pega uma empresa com muitos vendedores,
Aí, tipo, você sai ligando um pro outro para saber como é que foi o mês, como é que tá, não sei o quê. Aí você percebe que aquele cara que é mediano para ruim, ele liga para quem? Ele liga para outro mediano para ruim. Ele nunca Pra ele liga pro poder... top, pra elite, para perguntar, e aí, como é que foi? O cara vai dizer, não, eu bati meta. Aí o outro fala, então, ó, tá tudo ruim, ó, tá todo Mas mundo pra ruim. ele meio que trazer um consolo. Conforto. Ele quer não dizer assim, a culpa não é minha, a culpa é da Ó, não, mas tá economia ruim do pra país. fulano, ciclano, porque eu falei com eles também não conseguiram. A culpa é da Então, ele economia. se É mais sente... fácil culpar alguém. Sim. Né? Então, e aí eu volto a dizer assim, por exemplo, isso não é um perfil, isso não pode ser um perfil uma coisa de uma pessoa que quer ser empreendedora. Tá. Então, assim, eu vi na pandemia, muita gente ficou milionária na pandemia. Muita gente. Então, assim, na hora que todo mundo estava ali no sofrimento, tinha gente ficando rico. Tá. Quando a economia do país cai, é igual a bolsa de valores, tem gente que ganha dinheiro na bolsa na queda. Né? Então, assim, por que você não pode também ganhar dinheiro e crescer o seu negócio numa economia estável Sim. como a nossa? Sim. Nós temos que, o quê? Ter o custo muito bem definido, ter uma margem satisfatória, porque se tiver algum tipo de movimentação ali, por exemplo, na camiseta eu tenho margem para aumentar preço, porque ela aguenta aumentar preço, porque meus concorrentes são mais caros que eu. Sim. Eu tenho uma margem de lucro relativamente confortável, calculada, que se tiver uma alteração de imposto, se tiver uma alteração de tarifa, um aumento de mercadoria, eu consigo ali administrar isso de uma forma que não vai prejudicar meu negócio. Tá. Entendeu? Então tem que ter esse estudo, essa análise para você estar seguro no que você está fazendo, porém não é desculpa para nada. Então, assim, enquanto tiver, meu pensamento é esse, enquanto tiver alguém vendendo mais que eu, a incompetência é minha e a culpa não é de ninguém mais, a culpa é minha. Perfeito. Maravilha. Vini, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Podcast. Obrigado por trazer essa visão e trazer de uma forma tão clara e objetiva, que é o que a gente mais precisa hoje. De realmente ter pessoas e profissionais que falam com essa clareza e essa objetividade e sabem o que está falando, né? Que é o melhor de tudo. Não pessoas que vêm aqui apenas trazer fórmulas mágicas. Não existe, eu acho. Porque exato, né? Mas realmente a gente precisa... Até funcionou com alguém, mas não é a fórmula mágica que fez funcionar. Não. Foi a pessoa, foi o produto, foi alguma coisa ali por trás. Eu digo que sempre tem assim, sempre existe uma história por trás da história. Sim. Então tem a história bonita, lúdica, que todo mundo conta, mas o por trás daquela história, né? As dores e os incentivos, as ajudas que tiveram. Então, assim, muitas vezes são camufladas para a história não ficar tão né, correta, assim. Né? Então, né, quando você para realmente, assim, assumir isso e entender, a coisa começa a fluir de uma forma diferente. Perfeito. Entendeu? Maravilha. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Avy, que é uma marca que eu particularmente gosto muito. Tem muita coisa chegando aí, muita novidade. Muito crescimento para você. E muito sucesso no curso, que eu tenho certeza que as pessoas que estiverem lá, elas vão sair de lá totalmente com uma consciência melhor do que tem que se fazer, né? Eu digo a você assim, que o curso, ele vai, como eu falei, ele vai se pagar na primeira ligação que você fizer. No primeiro momento, você sentar, pegar seu WhatsApp, recapitular ali os clientes, mudar a forma de abordagem, o curso está pago. Perfeito. Entendeu? Então, isso aí eu tenho essa total convicção e segurança de que vai ser dessa forma. Para quem quiser adquirir a presença no curso, como que vai funcionar? Você pode me chamar no WhatsApp. Tá. A gente está no Simpla também, o curso está lá, Engenharia da Venda 369. No nosso Instagram, o V-Implement, v.implement, T mudo no final. No Instagram tá o anúncio lá, com o link para o WhatsApp ou para o Simpla, como você preferir. E me chamando no WhatsApp, no 17 997 47 8968. Chama, a gente vai entender ali se realmente faz sentido para a pessoa ali, né, se o curso vai fazer sentido para aquela pessoa. E de lá a gente dá as orientações para as inscrições e para as devidas. Colocamos também descontos para pessoas, assim, uma empresa que quer ir com mais de uma pessoa, a gente tem um desconto lá já definido. E eu espero que todo mundo saia de lá realmente fazendo negócio e multiplicando o dinheiro que foi investido, que seja realmente, vai ser um investimento e não um custo, né? Com certeza. E lá eu ensino a diferença de investimento e de custo. Legal, bacana. Obrigado mais uma vez, Vinícius. Sucesso. Obrigado.
Vamos lá. Eu aguardo você lá no curso. Tá bom. E nós vamos ficando por aqui. Só que em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas e sempre buscando isso, trazer conteúdo que realmente seja relevante para você que está aí do outro lado nos assistindo. Até a próxima, porque hoje nós também estamos além da página. Um abraço, até!